Senhoras e senhores, bom dia. Neste momento, daremos início à cerimônia de posse da nova diretoria do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Para a composição da mesa, convidamos o professor Dr. Marco Antônio Zago, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Varran Agopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Gerson Yukilton Manari, diretor do Instituto de Psicologia no período de 2012 a 2016 e pró-reitor adjunto de graduação. Professora doutora Maria Isabel da Silva Leme, vice-diretora do Instituto de Psicologia no período de 2012 a 2016. Professora doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, que tomará posse como diretora do Instituto de Psicologia. Professor doutor Andrés Eduardo Aguirre Antunes, que tomará posse como vice-diretor do Instituto de Psicologia. E o professor doutor Inácio Maria Povedo Velasco, secretário-geral da Universidade de São Paulo. Solicitamos a todos que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional, que será executado pelo Coral USP, grupo 12 em ponto, sob a regência de Eduardo Fernandes. Ouviram de Pirangas margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais realia, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nas cerques da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, pró-reitor de pós-graduação. Professor Dr. Marcelo de Andrade Romero, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária. Professor Dr. Raul Machado Neto, presidente da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional. Professora doutora Ecleia Bose, professora emérita do Instituto de Psicologia. Professora doutora Ema Ota, diretora do Instituto de Psicologia na gestão de 2008 a 2011. Professora doutora Belmira Oliveira Bueno, diretora da Faculdade de Educação. Ao longo desta cerimônia, serão registradas mais autoridades. Ouviremos agora as palavras do professor Gerson Yukilton Manari, diretor do Instituto de Psicologia no período de 2012 a 2016. Bom dia, eu cumprimento. Bom dia a todos, eu cumprimento o professor Marco Antônio Zago, nosso magnífico reitor, professor Varran, nosso vice-reitor, professora Isabel Leme, nossa ex-vice-diretora, que deixa comigo hoje o cargo da direção do Instituto de Psicologia da USP. Cumprimento a professora Marilene Proença, nossa nova diretora, e o professor Andrés Antunes, nosso vice-diretor, o professor Poveda, nosso secretário-geral. Cumprimento a todos os presentes. É uma alegria muito grande estar aqui entre amigos, entre colegas diretores, com quem eu vivi os meus últimos 4 anos na convivência aqui na universidade, os nossos colegas professores de departamento, do PSE, em especial, os colegas do PSA, do PST, do PSC, que estão aqui, os nossos alunos, funcionários, todos os colegas que estiveram comigo e com o Bel na direção do Instituto de 2012 a 2016. Eu vou falar algumas palavras rapidamente, em nome também da professora Isabel, né, com quem nós tivemos uma gestão muito próxima, muito unida, uma companheira, uma grande companheira de gestão. Nós apresentamos, de 2012 a 2016, na nossa gestão, um conjunto de conquistas, de ações, que muito nos orgulhou. E não apenas pela importância e pela extensão das realizações que nós nos engajamos, mas, sobretudo, porque foram ações que só puderam acontecer porque elas contaram com a motivação e o compromisso de alunos, de docentes, dos funcionários, que acreditaram em nossos valores e partilharam deles com muita dedicação à nossa instituição. No nosso período de gestão, as relações humanas foram centrais para a vida institucional. Daí decorreram todos os nossos esforços para implementar uma gestão em que a comunidade tivesse sido permanentemente convidada a dialogar e a participar das decisões do Instituto. Muitas vezes diretamente, muitas vezes por meio dos seus representantes em colegiados ou nas inúmeras comissões que foram constituídas no período. A instituição a que dedicamos grande parte da nossa vida pessoal e profissional precisa ser igualitária e justa. Precisa se apoiar em regramentos claros e coletivamente definidos que evitem arbitrariedades e casuísmos. Nós somos servidores públicos e devemos honrar as nossas funções e os nossos compromissos sociais. É nossa obrigação atingir eficiência acadêmica, administrativa e financeira, zelando ao máximo pelo bem público. Por meio de constante diálogo e plena transparência de informações, nós construímos um ambiente sereno, de muita confiança, fértil para o fortalecimento do Instituto de Psicologia nos aspectos administrativos e acadêmicos, plenamente reconhecidos pela avaliação institucional da Universidade de São Paulo. Ações que visaram a estreitar a interlocução do Instituto de Psicologia com os órgãos centrais da USP, com as outras unidades da universidade e, sobretudo, com a comunidade externa à USP, foram perseguidas dia após dia da nossa gestão.
O que somos hoje no Instituto de Psicologia, nós devemos a uma longa trajetória de vida institucional. Nós agradecemos aos nossos mestres pelas melhores bases intelectuais e institucionais que nos legaram. Foi sobre essas bases que pudemos avançar e estabelecer condições para que novos e promissores passos sejam agora dados. Com isso, nós desejamos muito sucesso à nova gestão do Instituto de Psicologia. Assinam eu e a professora Maria Isabel. Obrigado. Registramos também a presença do vereador, professor Eliseu Gabriel, vereador do município de São Paulo, do professor Dr. Vitor Vonchi Filho, diretor da Faculdade de Saúde Pública, professor Dr. Sérgio França Adorno de Abreu, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professora doutora Margarida Maria Crowlin Kunsch, diretora da Escola de Comunicação e Artes, do professor Dr. Valmor Augusto Tricoli, diretor da Escola de Educação Física e Esporte. Senhoras e senhores, anunciamos os atos de posse da diretora do Instituto de Psicologia com a leitura do termo de compromisso pela professora Marilene Proença Rebelo de Souza. Comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir as normas legais que regem o ensino superior, com especial atenção à legislação da Universidade de São Paulo, dedicando todos os meus esforços no sentido de promover a grandeza da universidade e o desenvolvimento da nação. Passamos agora à leitura do termo de posse pelo professor Inácio Maria Poveda Velasco, secretário-geral da Universidade de São Paulo, e a assinatura do mesmo. Na cidade universitária Armando de Sales Oliveira, em São Paulo, aos 24 dias do mês de agosto de 2016, às 9 horas, perante o magnífico reitor, professor Dr. Marco Antônio Zago, membros do Conselho Universitário e representantes dos corpos docente, discente e administrativo, os professores doutores Marilene Proença Rebelo de Souza e Andrés Eduardo Aguirre Antunes, após prestarem um solene compromisso, tomam posse, respectivamente, das funções de diretora e vice-diretor do Instituto de Psicologia, para as quais foram indicados pelo douto Colégio Eleitoral da unidade universitária mencionada, com exercício a partir de 30 de maio de 2016 e 30 de julho de 2016, respectivamente, em ato publicado no Diário Oficial de 26 de maio de 2016, em cerimônia que fica registrada neste termo, assinado pelas excelentíssimas autoridades de início referidas e por mim, professor doutor Inácio Maria Poveda Velasco, secretário-geral da Universidade de São Paulo.
Registramos também a presença do professor Dr. Tito José Bonagamba, diretor do Instituto de Física de São Carlos, da professora Vera Regina Vitagliano Teixeira, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, 2ª Região, da professora doutora Lisbeth Rebolo Gonçalves, coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, senhora Maria Auxiliadora Arantes, diretora do SED Sapientai, professora doutora Maria Lívia Tourinho Moreto, presidente da Comissão de Pesquisa do Instituto de Psicologia, senhor Jason Iano Santos, conselheiro do Conselho Municipal de Saúde em São Paulo, professora doutora Gislaine Goski da Silva, diretora do ICH Unip, professor doutor Guilherme Lipronsky, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, e professor doutor J. Landeira Fernandes, presidente da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Anunciamos os atos de posse do vice-diretor do Instituto de Psicologia com a leitura do termo de compromisso pelo senhor Andrés Eduardo Aguirre Antunes. Comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir as normas legais que regem o ensino superior, com especial atenção à legislação da Universidade de São Paulo, dedicando todos os meus esforços no sentido de promover a grandeza da universidade e o desenvolvimento da nação. Ouviremos agora as palavras do professor Andrés Eduardo Aguirre Antunes, como vice-diretor do Instituto de Psicologia. Agradeço a presença do magnífico reitor Antônio Marcos Zago, excelentíssimo vice-reitor Vahan Agopian, professor Inácio Velasco, secretário-geral da USP, dos ex-diretores Gerson Tomanari e Isabel Leme e a diretora Marilene Proença, pelo gentil convite para acompanhá-la a nos apropriarmos desta gestão recém-iniciada. Os pró-reitores e diretores de unidades, colegas do Instituto de Psicologia, orientando os funcionários e estudantes, professores de outras unidades, a Sônia Luque e aos meus amigos e familiares aqui presentes. Após receber o convite para a vice-diretoria e antes de aceitá-lo, conversei com minha esposa Jaqueline e meu filho Pedro. Eles compreenderam que aceitar o cargo e encargos de vice-diretor exigiria muito de mim e deles, e me apoiaram. Então, não tive dúvida em aceitar. Apesar de toda a implicação que o cargo exige, o aprendizado na vida é constante. As possibilidades de resolver problemas e situações difíceis são motivações e desafios. Não perdi uma condição confortável, mas ganhei possibilidades para contribuir em um momento difícil, neste momento histórico de nossa universidade. Dadas as restrições orçamentárias, as mudanças propostas para uma universidade melhor e as inseguranças geradas em nossa comunidade. A chapa que Marilene e eu inscrevemos para concorrer à direção do Instituto, intitulada Pela Democracia e Participação, tem para mim um sentido especial. Democracia é para mim respeitar a opinião alheia, não impor e nem agir com violência, permitir que outro discorde. É assumir posições e não exigir alianças. Respeito posições distintas e aprecio a reciprocidade. Sou a favor das reflexões críticas, do diálogo e respeito humanos. A ética, os valores e a coragem são qualidades importantes para as relações de trabalho, em tese e em essência, para as relações interpessoais. Vivemos em um momento delicado em nosso país, cuja dificuldade econômica atinge todos os setores da sociedade, inclusive a universidade, e nela as ciências humanas, seja nas universidades estaduais ou federais.
Os momentos difíceis estimulam nosso poder de reação, poder de sermos criativos e solidários, para trabalharmos por um bem comum. Sofrimento independe de crise econômica. Ele existe desde que nascemos. Eu nasci em Santiago do Chile. Aos 4 anos, eu e meus pais, aqui presentes, vivemos na pele as consequências drásticas de um golpe de Estado. No dia 11 de setembro de 1973, o socialismo e o comunismo chegavam ao fim. Salvador Allende é assassinado. Em 23 de setembro, Pablo Neruda morre por um suposto câncer na próstata, ou é morto por uma injeção letal. Victor Jara foi preso, torturado e fuzilado. Homens sensíveis, definitivamente impossibilitados de seguir o curso natural de suas vidas, ícones de uma cultura interrompida, que jamais morreu e nem morrerá, pois a história se eterniza. O destino de minha família mudou de curso. Recém-cumpridos 5 anos, ultrapassei minha primeira grande fronteira e aterrissamos em Viracopos, Campinas. Fomos morar em São José dos Campos. Lá me formei em uma escola salesiana e fui alfabetizado em português. Em meados de 1986, nos mudamos para São Paulo. Que alegria eu senti por morar em São Paulo. Lembro-me chegar de ônibus na rodoviária do Tietê. De lá entrei no metrô e me dirigi até a estação Paraíso. E de ônibus atravessei a Avenida Paulista. Quantas luzes e movimento! Fiquei fascinado, encantado. Desci na Rua da Consolação, minha primeira residência. Naquele dia decidi trabalhar. Eu precisava e desejava trabalhar. Estudar era uma realidade que eu sabia jamais acabaria. No meio do semestre fiz vestibular e fui aprovado para estudar psicologia na Faculdade Objetivo, que depois se transformou em Universidade Paulista. Ao entrar no período vespertino, olhei para os lados, observei meus colegas e pensei, quanta coisa perderia se estudasse durante o dia. Imediatamente solicitei mudança para o período noturno. Conheci pessoas mais maduras que eu, que escolhiam psicologia para ter um curso superior e melhorar de vida em suas empresas. Eu escolhi psicologia para compreender os outros. Mais tarde, anos mais tarde, em relação terapêutica, percebi que no fundo eu necessitava compreender a mim mesmo. Consegui meu primeiro emprego como motorista de uma empresa locadora de veículos, aos 18 anos. Em seguida, trabalhei em um banco como escriturário e caixa online, na Avenida Paulista. Depois, uma consultoria de recursos humanos, no setor de cargos e salários, e em seguida como headhunter, na Avenida Faria Lima e no Morumbi. Percorri São Paulo de norte a sul, leste a oeste. Economizando, comprei uma moto. Trabalhei e estudei em empresas privadas. Ao chegar ao 4º ano da graduação, ganhando uma bolsa de monitoria em testes projetivos, eu já sabia o que fazer. Queria mergulhar na clínica. Tive que parar de investir em trabalhos que, no fundo, limitavam minhas ambições e horizontes. Com apoio familiar, investi nos hospitais públicos do estado de São Paulo. Pela manhã, estagiava na pediatria do Hospital Brigadeiro do SUS. À tarde, consegui uma bolsa Fundap para estagiar no manicômio judiciário do estado de São Paulo, no Hospital de Custódia André Teixeira Lima, em Franco da Rocha. Ali, injustiça e doença mental andavam juntas. Conheci sofrimentos que me transformaram profundamente. Meu caminho enveredava para a saúde em empresas públicas. Formei-me e fiz meu primeiro concurso público para um curso de especialização em Psicologia da Saúde do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da então Escola Paulista de Medicina, 1993, com bolsa de estudos da CAPES, tempo integral. Fui contratado, em seguida, pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,
no ambulatório de adolescentes. Decidi investir na pós-graduação e fiz o mestrado, doutorado e pós-doutorado, todos com bolsas de estudo da FAPESP na Unifesp. Aprendi, eu e minha esposa, a sobreviver bons anos com bolsas de estudo, dedicando-nos integralmente à pesquisa, sempre orientado e acompanhado por Latife Yazigi, egressa da USP. Ela abriu-nos as portas para suas pesquisas com o método de Rorschach e das relações nacionais e internacionais. Esta relação de discípulo, orientação e companheirismo mudaram nossas vidas. Após 14 anos de formação, lato stricto sensu, na Universidade Federal, em 2005 prestei meu primeiro concurso na USP, para a disciplina de psicopatologia. Fiquei em terceiro lugar, dentre 17 candidatos. No segundo concurso, fui aprovado para a disciplina de atendimento clínico, o processo diagnóstico, psicoterapias e psicanálise. Em junho de 2006, iniciava minha carreira docente e de pesquisador nesta universidade estadual, no Departamento de Psicologia Clínica, em tempo integral e exclusivo, regime que respeito à risca e com real dedicação. A clínica, eu a faço nas dependências do Instituto de Psicologia. Recebi apoio significativo de professores que gostaria de nomear em agradecimento. Professores Luiz Cláudio Figueiredo, Yolanda Forghieri, Aidil Pérez Ramos, Francisco Batista Assunção Júnior, Leia Prishkulnik e Gilberto Safra. Minha maior referência nos cuidados clínicos. Eu frequentava as aulas do professor Safra na pós-graduação como aluno ouvinte da USP e na PUC. Durante anos, eu acompanhava, lia seus livros e hoje trabalhamos juntos. E criamos o Núcleo de Pesquisa e Laboratório Prosopon. Laboratório cujo objetivo é agregar pesquisas que visam repensar a clínica, reposicionando-a a partir da compreensão da pessoa humana, por meio de seu ethos, abordado a partir do vértice ontológico. Esta vertente inclui o diálogo interdisciplinar. Prosopon é um termo grego com vários significados, entre eles, pessoa. Buscamos com este laboratório contemplar o ser humano em sua dignidade, que como ser de ação constitui sentidos fundamundos, encontrando sua atualização na relação com o outro em meio à vida comunitária. A pessoa humana demanda ser abordada em sua complexidade, sem ser reduzida a uma coisa ou a um conceito, de modo que seu gesto possa emergir em meio à vida privada e pública, como ação pessoal e política. Por vezes, penso que o objeto da psicologia não é somente o estudo da mente, da psique ou da personalidade, mas é também a relação interhumana. Em 2012, defendo uma tese de livre docência sobre humanologia na clínica, o que é humano e desumano na vida relacional. Estudar à noite e trabalhar durante o dia foram decisivos durante minha formação superior. Por isso, apoio incondicionalmente a abertura de um curso noturno de psicologia no Instituto de Psicologia da USP, que pode vir a ser a primeira graduação em psicologia em período noturno, gratuito e público na cidade de São Paulo. Um dia tal curso será uma realidade, talvez mais cedo que tarde. A psicologia surgiu na USP por ocasião da sua fundação, como uma das cadeiras do curso de filosofia, fundada pela missão francesa em 1934. Em 1953, a congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aprovou a criação do curso de psicologia na Universidade de São Paulo. Em 1954, Anita Castilho Cabral criou, junto à sua cadeira de psicologia, do Departamento de Filosofia, uma especialização em psicologia clínica, convidando para isto os professores Durval Marcondes, Aníbal Silveira e Cícero Cristiano de Souza. Minha orientadora, Latife Yazigi, foi orientada por todos eles. Imaginem o que recebi na relação com ela.
A profissão de psicólogo foi regulamentada em 27 de agosto de 1962. Daqui a 3 dias comemoraremos 54 anos. Em 1969 foi criado o Instituto de Psicologia, por meio de um decreto do governador do estado. Eu tinha apenas 1 ano de idade. De modo que é uma honra imensurável representar a direção deste instituto. Semanas atrás esteve aqui, nesta reitoria, o reitor da Universidade de Coimbra, fundada em 1290, há 826 anos. A USP conta com 82 anos de existência. Nossa universidade é jovem. E os jovens que se interessam por aqui estudar, pelo último resultado da FUVEST, são da área da saúde. Os 10 cursos mais concorridos foram, em primeiro lugar, Medicina de Ribeirão Preto, 71 candidatos por vaga. Em segundo lugar, Psicologia, 59 candidatos por vaga. E em terceiro, Medicina de São Paulo, 58 candidatos, um empate técnico. Em quarto, Relações Internacionais. Quinto, Curso Superior de Audiovisual. E em sexto, a Psicologia de Ribeirão Preto, 37 candidatos por vaga. Seguidos de Artes Cênicas. Oitavo, Publicidade e Propaganda. Em nono, Engenharia Civil de São Carlos. E em décimo, Jornalismo. Entre muitos fatores, essas escolhas indicam interesses pela saúde humana, física e mental. E são indicativos para uma formação que gere minimização dos prejuízos na saúde em nossa sociedade e em nossas vidas. Os jovens interessados em estudar na Universidade de São Paulo neste ano se interessaram preferencialmente pela medicina e pela psicologia. Tanto uma quanto a outra procuram aliviar sofrimentos. A medicina busca a cura do mal que atinge o ser humano. E a psicologia procura compreender o sofrimento humano e transformar esse mal, ajudando o nosso semelhante a lidar com ele. Quem sabe evitá-lo ou administrá-lo. O sofrimento traz em si, em sua própria carne, o desejo invencível de mudar a si mesmo. Michel Henry. E ainda que, diz este filósofo francês, diante de cada problema particular, recorremos a um especialista. Porém, se alguma prática se revela eficaz para uma dor de dente ou para o conserto de uma máquina, não fornece ainda qualquer visão de conjunto sobre a existência humana e seu destino. Visão sem a qual é impossível decidir o que é preciso fazer em cada caso, desde que este concirna justamente a nossa existência, e não a uma coisa. É a existência humana que me interessa. Mais especificamente, auxiliar o outro a encontrar o sentido de sua existência. As pesquisas que realizo procuram compreender o outro e ajudá-lo a que possa evoluir em suas potencialidades, por vezes adormecidas. Somos autoafetados pela vida que habita em nosso corpo, corpo vivo, corpo também afetado por cada encontro humano, seja ele significativo ou não. Assim, momentos de crise, vindos em seus aspectos econômicos, científicos e políticos, impulsionam as transformações e as mudanças, não sem tensões nem acomodações. A crise não é apenas da economia deste país, das ciências nem do sujeito, mas é a falta de atenção à vida. Vivemos em um mundo que valoriza a produção de conhecimento e a visibilidade do mesmo, porque a sociedade deve saber o que fazemos para ela, pois é ela que nos possibilita estudarmos, pesquisarmos, lecionarmos e trabalharmos aqui. Aqui seguimos, aliando sensibilidade e competência intelectual. Que bom que a universidade reage e se modifica, como nós. Nosso objeto de estudo e investigação é o ser humano em relação, e não uma coisa. Abre aspas. Afastar da realidade dos objetos suas qualidades sensíveis é eliminar ao mesmo tempo nossa sensibilidade, o conjunto de nossas impressões, emoções, desejos e paixões,
pensamentos, em suma, toda a nossa subjetividade, que constitui a substância da nossa vida. É essa vida, portanto, tal como se experimenta em nós, em sua fenomenalidade incontestável, essa vida que faz de nós seres vivos, que se vê despojada de toda a verdadeira realidade, reduzida a uma aparência. Michel Henry. E a esse sentir, a nossa própria vida, a maior evidência de nossa realidade humana. Espero poder contribuir e fazer e pensar nosso trabalho no cotidiano como aquilo que nos define e que necessita um novo modelo de trabalho. Não a de oposição entre trabalho e lazer, e muito menos o da oposição entre trabalho e cultura. A sensibilidade, a tradição e a cultura são elementos em xeque em nossa sociedade. Em termos de fenomenalidade do trabalho, a vida se prova quando põe à prova a possibilidade de solução de um problema. O trabalho é fundamental para a realização do ser humano enquanto pessoa. E, por conseguinte, separar do trabalho a dimensão do lazer ou do descanso é não compreender nenhum nem o outro. Por vezes, esquecemos que apenas em comunhão, também no trabalho e na investigação científica, a vida é gerada. Acrescendo de si, temos que manter a esperança. Enfim, agradeço à comunidade da psicologia por elegerem esta chapa única com 90% de apoio dos 70 votantes da congregação, que nos deram esta possibilidade de aqui os representar. Esperamos fazê-lo da melhor maneira possível, tendo em mente que a tradição e os trabalhos autorais devem caminhar junto aos modelos modernos em voga, com a mesma força e competência, investindo nos trabalhos em rede nacional e internacional. A sociedade espera conhecer e se beneficiar de nossas pesquisas e ensino. Lutaremos para ultrapassar a crise e amenizá-la. Não há tempestade universitária que dure para sempre. E para lidar com uma tempestade, é preciso esforços de toda a ordem. Agradeço profundamente a presença de todos aqui. Muito obrigado. Permitam aqui fazer uma correção da registro da presença da senhora Vera Regina Vitaglino Teixeira. Ela é do Conselho Regional de Fonoaudiologia, 2ª Região. Ela é vice-presidente. Também registramos a professora doutora Maria Amélia de Campos Oliveira, diretora da Escola de Enfermagem da USP, e do doutor Tiago Liporassi, chefe de gabinete da Universidade de São Paulo. Ouviremos agora as palavras da professora Marilene Proença Rebelo de Souza, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Marco Antônio Zago, excelentíssimo vice-reitor, professor Vahan Agopian, excelentíssimo diretor do Instituto de Psicologia, no período de 2012 a 2016, e atual pró-reitor adjunto de graduação, professor Gerson Yukio Tomanari, excelentíssima vice-diretora do Instituto de Psicologia, no período de 2012 a 2016, professora Maria Isabel da Silva Leme, ilustríssimo vice-diretor do Instituto de Psicologia, professor Andrés Eduardo Aguirre Antunes, e professor Inácio Poveda Velasco, secretário-geral da Universidade de São Paulo. Autoridades presentes, membros do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, membros da Igreja Congregação do Instituto de Psicologia, colegas, familiares, funcionários e funcionárias, estudantes, psicólogos e psicólogas, senhoras e senhores.
É com grande alegria e satisfação que assumo hoje, solenemente, a função de diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, juntamente com o professor Andrés Eduardo Aguirre Antunes, como vice-diretor. Estar neste lugar institucional de dirigente é, de fato, assumir grandes responsabilidades e desafios. Responsabilidades estas ampliadas por sermos, professor Andrés e eu, pela primeira vez na história da universidade, eleitos por meio de uma chapa que denominamos pela democracia e participação. Esta forma de escolha dos dirigentes da universidade possibilitou que pudéssemos apresentar e debater com todos os segmentos do Instituto de Psicologia o plano de gestão a ser realizado nos próximos 4 anos e receber os votos e o apoio dos colegas dos 4 departamentos que compõem o Instituto de Psicologia, de representantes de funcionários e de estudantes, nos termos da resolução de 12 de novembro de 2015. Como egressa do curso de graduação em Psicologia deste Instituto, da turma de 1978, e do curso de licenciatura da Faculdade de Educação, como servidora técnica de apoio ao ensino e à pesquisa junto ao Serviço de Psicologia Escolar, e por ter realizado posteriormente a carreira docente de auxiliar de ensino em 1988, a professora titular do Instituto de Psicologia, gostaria de manifestar o meu orgulho por pertencer à Universidade de São Paulo e agradecer aos paulistas que, ao manterem esta universidade pública e gratuita, possibilitaram minha formação, bem como as condições acadêmicas, científicas, estruturais e humanas que hoje me conduzem à função de diretora do Instituto de Psicologia. Como destacamos no plano de gestão que apresentamos, professor Andrés e eu, exercer a gestão do Instituto de Psicologia constitui tarefa de grande envergadura por ser a universidade, a unidade, composta por 88 docentes ativos, 155 funcionários e em torno de 1.200 estudantes entre graduação e pós-graduação, o que exigirá que sejam enfrentados muitos desafios no âmbito acadêmico, administrativo e financeiro, tanto no interior da unidade, quanto na sua relação com a Universidade de São Paulo, por meio de suas instâncias colegiadas e administrativo-financeiras. Mas também vislumbramos que esta nova gestão que ora assumimos do Instituto de Psicologia encontra uma série de conquistas diariamente materializadas por meio do trabalho de dirigentes que nos antecederam, docentes, servidores, estudantes, colaboradores, que tornaram o Instituto de Psicologia importante referência científica e de formação profissional reconhecida nacional e internacionalmente. Estas conquistas precisam, a nosso ver, ser continuamente reconhecidas e valorizadas por nós, comunidade do Instituto de Psicologia e Universidade de São Paulo, conduzindo a novos rumos e criando necessidades, às quais teremos que responder a partir do corpo diretivo do Instituto e com todas as instâncias que se organizaram até hoje, buscando construir consensos entre posições de docentes, servidores e estudantes. Consideramos também que estamos em um momento conjuntural, politicamente difícil da Universidade de São Paulo e que se expressa no âmbito da carreira docente funcional, nas propostas acadêmicas a serem desenvolvidas nesta universidade, nas decisões implementadas no campo acadêmico e administrativo financeiro. A redução de verbas orçamentárias das unidades da USP, o plano de incentivo à demissão voluntária,
as propostas de alteração da carreira docente, entre outros temas, se fazem presentes em nossas discussões diárias e delimitam a necessidade de encontrar alternativas, estratégias e alternativas estratégicas que viabilizem compromissos assumidos por todos aqueles que constroem a excelência desta universidade e desta unidade da USP. Consideramos que o Instituto de Psicologia vem enfrentando tais desafios por meio da constituição de espaços coletivos de discussão, pelo fortalecimento dos espaços de representação institucional, como a congregação, o Conselho Técnico Administrativo, as comissões de pós-graduação, graduação, cultura e extensão, internacionalização, Comitê de Ética para Humanos e Animais e conselhos de departamentos. A eles foram acrescidos novos espaços institucionais por meio da constituição de comissões e conselhos gestores que produziram recentemente possibilidades de reconhecimento das necessidades, das dificuldades e dos possíveis caminhos de superação, como a Comissão Assessora do Conselho Técnico Administrativo para Recursos Humanos, o Conselho Gestor do Centro Escola do Instituto de Psicologia, o Conselho Acadêmico da Unidade e o Conselho Gestor do Instituto de Psicologia, bem como encontros regulares com a comunidade estudantil e o Centro Acadêmico Iara e Avelberg. E o Instituto de Psicologia é, portanto, uma das unidades desta universidade em que temas como diversidade, preconceito, gênero, violência, inconsciente, direitos humanos, subjetividade, avaliação psicológica, corpo, sexualidade, aprendizagem, políticas públicas, comportamento humano e animal, saúde mental, escolarização, meio ambiente e desenvolvimento humano são objeto de estudo, de pesquisas, de discussão constante e constituem-se em elementos fundamentais para a formação de psicólogos, psicólogas, docentes e pesquisadores. Encontramos no campo da psicologia uma área de grandes mudanças nos últimos 40 anos. Dos 78 psicólogos formados pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Rua Maria Antônia, nos anos 50 e 60, somos hoje aproximadamente 300 mil psicólogos no país, estando 1/3 desses psicólogos no estado de São Paulo. Falar da psicologia, enquanto ciência e profissão, é considerar a participação do conhecimento da ciência, da formação de psicólogos, docentes para os ensinos médio, técnico e superior, a formação de pesquisadores e de pensadores a respeito do bem-estar humano e da humanização, gestores e dentre outros. Cada dia mais, ampliam-se os programas de pós-graduação em todo o país, em áreas interdisciplinares, no movimento da internacionalização da psicologia, de qualificação profissional e, principalmente, buscando o diálogo da psicologia com a sociedade, com os desafios sociais, com as políticas públicas de assistência, saúde, educação e meio ambiente. Exemplo da excelência internacional da psicologia reside no fato de sermos escolhidos o país sede, em 2024, na cidade do Rio de Janeiro, do Congresso Internacional de Psicologia, organizado pela International Union of Psychological Science, juntamente com associações científicas brasileiras, aquele que é o maior congresso mundial em psicologia. Historicamente, psicólogos e docentes da área da psicologia e do Instituto de Psicologia também se engajaram e continuam atuando na luta pelo Sistema Único de Saúde, pela reforma sanitária, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Sistema Único de Assistência Social, pelo Plano Nacional de Educação,
contribuindo em grandes frentes sociais, com o movimento da luta antimanicomial, contra a medicalização da educação e da sociedade e pelos sistemas substitutivos na área de saúde mental. Vários docentes e psicólogos do Instituto de Psicologia participam de inúmeras associações nacionais e internacionais de psicólogos em diversos campos e fronteiras da psicologia, articulando-se no Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, os conselhos profissionais de psicólogos nos estados e no Conselho Federal de Psicologia, na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia e com a Associação Nacional de Ensino de Psicologia, dentre outras. A psicologia brasileira, o Instituto de Psicologia, portanto, dialogam cada vez mais com seus pares, com pares de todos os países e, principalmente, com a sociedade. Por atuar mais especificamente na área de psicologia escolar e educacional, tomo a liberdade de apresentar, a partir do viés da minha formação e experiência, para dizer que temos grandes desafios a enfrentar para constituirmos cada vez mais laços, sentidos, significados nos âmbitos das relações humanas, do ensino, da pesquisa, da cultura e da extensão. Para isso, precisaremos continuamente beber das mais diversas experiências, reflexões, ouvindo questionamentos, analisando as diversas posições e argumentos, trabalhando com conflitos, contradições e desafios, sem perder de vista as finalidades da Universidade de São Paulo. Se a psicologia, enquanto área de conhecimento, apresenta suas diversidades nas concepções teóricas e metodológicas sobre o ser humano, o Instituto de Psicologia materializa essa realidade, e é com ela que estaremos trabalhando na construção da Universidade de São Paulo, na luta intransigente pela democracia, pelo espírito público que marcou a criação desta universidade e a faz chegar ao patamar de excelência nos dias de hoje. Este é também um momento de agradecer. Gostaria de iniciar agradecendo em especial ao professor Andrés Antunes, que se propôs a realizar esta caminhada nesta parceria, cujo caminho se faz ao caminhar. Aos colegas do Instituto de Psicologia, funcionários, funcionárias, estudantes, que confiaram nas propostas apresentadas por esta gestão. Agradecer aos professores Gerson Tomanari, Maria Isabel Leme, que possibilitaram a constituição da gestão que nos antecedeu, com muita responsabilidade e inovação, e que possibilitou o acesso generoso pelo processo de transição às especificidades das ações da gestão que ora se inicia. Agradecer aos colegas do Instituto de Psicologia, que foram meus professores, meus mestres, que me antecederam neste lugar institucional e que deixaram suas marcas na instituição que ora assumimos. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Lino de Macedo, com quem muito aprendi durante sua gestão como diretor do Instituto de Psicologia. Agradecer aos meus filhos, meus familiares, amigos e amigas queridas que aqui estão, que sempre me incentivaram e comigo compartilharam muitos dos caminhos trilhados. Agradecer aos colegas, estudantes, funcionários e funcionárias, psicólogos e psicólogas, e à nossa querida servidora social do Instituto de Psicologia, com quem convivemos e com quem convive no meio de tantos psicólogos. Agradecer a todos que me ensinaram o que hoje posso expressar neste discurso e em minha prática como docente, pesquisadora, dirigente, pessoa. Que a gestão que ora se inicia possa responder às necessidades e à grandeza da psicologia, do Instituto de Psicologia, da Universidade de São Paulo e daqueles que constituem o cotidiano de nossas vidas, que constroem este país que tanto amamos e do qual nos orgulhamos tanto, o Brasil.
gostaria de encerrar homenageando a vida com trechos da poesia do poeta amazonense Tiago de Mello, que dialoga profundamente com esse momento e se intitula Para os que Virão. Como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me dando inteiro, sabendo que não vou ver a mulher que quero ser. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos, se tratar de ir ao encontro, se tratar de abrir o rumo. Os que virão serão povo, e saber serão lutando. Muito obrigada. Registramos também a presença do professor Dr. Jesus Garcia Martinez, professor titular da Universidade de Sevilha, Espanha, e da professora doutora Maria Lúcia Rage Mazzini, coordenadora do Instituto de Fonoaudiologia da PUC, São Paulo. Anunciamos agora as palavras do professor doutor Marco Antônio Zago, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Muito bom dia. Professor Vahan Agopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Meu caro professor Gerson Tomanari, que foi diretor da gestão que se encerrou e hoje continua servindo a universidade na sua administração na forma de pró-reitor adjunto de graduação, e a doutora Maria Isabel da Silva Leme, vice-diretora dessa gestão que se encerra. É o momento de agradecer a dedicação, o tempo que despenderam nesta atividade, que é muito meritória, mas, ao mesmo tempo, representa uma sobrecarga pessoal, emocional, de trabalho muito grande e, portanto, saudar a professora Marilene Proença Rebelo de Souza e o professor Andrés Aguirre Antunes, que agora se dispõem, não é, nesta atividade, e desejar a eles o máximo de sucesso, lembrando, como o professor Andrés já fez referência aqui, a longa história deste instituto, não é, e que começa, de fato, no formato do curso de Psicologia em 1953, e, portanto, isto torna mais, vamos dizer, mais saliente a vossa responsabilidade de se inserir nesta sequência de lideranças que marcaram esta unidade. Saudar o nosso pró-reitor de pós-graduação, Carlos Gilberto Carlatti Júnior, o professor Marcelo de Andrade Romero, nosso pró-reitor de Cultura e Extensão, professor Raul Machado Neto, presidente da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, e a ex-diretora do Instituto de Psicologia, a professora Emma Ota, e os diretores de unidades da USP que aqui compareceram, a professora Belmira de Oliveira Bueno, diretora da Faculdade de Educação, professor Sérgio França Adorno de Abreu, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professor Vitor Vinch Filho, diretor da Faculdade de Saúde Pública,
o professor Tito José Bonagamba, diretor do Instituto de Física de São Carlos, a professora Margarida Maria Kunsch, diretora da Escola de Comunicações e Artes, professor Valmor Augusto Tricoli, diretor da Escola de Educação Física e Esportes, professora Maria Amélia de Campos Oliveira, diretora da Escola de Enfermagem, professor Guilherme Ariplonski, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados, instituto esse que também já foi dirigido por um ex-diretor do Instituto de Psicologia, o professor César Hades. Saudar o professor Inácio Maria Poveda Velasco, secretário-geral da universidade, e o doutor Tiago Liporassi, chefe de gabinete. Quero cumprimentar os membros da congregação, professores, servidores e alunos do Instituto de Psicologia. Senhoras e senhores, o ato público da posse da nova diretora e do novo vice-diretor do Instituto de Psicologia marca, simbolicamente, o início de um novo período de gestão. É, portanto, ao mesmo tempo, um momento de alegria, de renovação e de reflexão sobre o futuro imediato desta unidade no contexto da Universidade de São Paulo. São inseparáveis as duas coisas, as três, eu diria, a comemoração e a reflexão sobre o futuro da unidade no contexto da universidade. Mas, antes disso, eu queria celebrar um outro aspecto, que ao dar posse a mais uma mulher como dirigente máxima de uma unidade da USP, eu quero renovar o meu compromisso público de garantir a igualdade de gênero dentro dos muros da USP, embora reconhecendo que temos ainda bastante trabalho neste sentido. E por ser relevante e ser uma política firmemente implantada por esta gestão, quero reafirmar que toda a administração da universidade e suas unidades adota uma diretriz de tolerância zero para abusos contra as mulheres e contra a diversidade de gênero ou étnica. A USP é o maior patrimônio de ciência, tecnologia, humanidades e educação superior do Brasil. E o seu impacto na vida do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo é imenso. Sem a USP, não haveria a cúpula da Catedral da Sé. Não haveria Estádio Morumbi, pelo menos como eles são hoje, porque eles são obras de professores da nossa universidade. Sem a USP, certamente São Carlos e Ribeirão Preto não seriam dois dos polos de educação superior e tecnologia mais expressivos do país. Sem a USP, não haveria o sucesso do projeto Genoma, que sequenciou o genoma da Xylella fastidiosa ainda no século passado em tempo recorde. Também não haveria transplantes cardíacos no Brasil desde 1968. O INCOR comemorou recentemente, eu estava lá, a realização do 1000º transplante cardíaco em São Paulo. Isso parece que se tornou rotina. No entanto, isso não ocorreria se aquela instituição não fizesse parte do complexo de saúde ligado à Universidade de São Paulo. Diga-se de passagem que aquele complexo de saúde não custa um tostão aos orçamentos da Universidade de São Paulo. Quando comparada a mais de 10.000 universidades do mundo, a USP aparece sempre entre as primeiras 200. Às vezes, muito mais bem colocada que isto. Portanto, na faixa dos 2% superiores de todas as universidades do mundo. Em todas as avaliações internacionais, situa-se invariavelmente como a primeira universidade do Brasil. E nos últimos anos, também como a mais relevante
de toda a Iberoamérica, ou seja, da América Latina, Portugal e Espanha. A produção do conhecimento sempre teve um lugar privilegiado na USP. Sozinha, a USP é responsável por 22% de todas as publicações científicas do país. Na pós-graduação, a USP é responsável por mais de 20% de todos os títulos de doutorados conferidos no Brasil nos últimos 5 anos. E seus cursos de pós-graduação têm qualidade muito superior que a média brasileira. No início de 2014, passou a sediar 12 dos 19 CEPIDs da FAPESP. E esse número ainda está crescendo. Esses dados são ainda mais relevantes quando se leva em conta que a USP é também a maior universidade pública do Brasil, com um total de 92 mil alunos. Nada a se comparar com os gigantes citados sempre como os grandes universidades do mundo, aquelas que estão nas primeiras posições nos rankings internacionais, que têm, em média, 17 mil alunos. Isto quer dizer que a USP faz muito bem suas duas missões tradicionais: a formação em massa de profissionais altamente qualificados de nível superior, e o Instituto de Psicologia contribui significativamente para isto, e produção de conhecimento relevante, respeitada pela comunidade internacional. Como afirma enfaticamente o professor Brito Cruz, diretor da FAPESP, num artigo na revista FAPESP no ano passado, a USP faz o Brasil ser um país melhor. Isto não é pouco. Além disso, no âmbito do ensino superior, é certamente a instituição que mais contribui para este objetivo nacional. Por isso, ao mesmo tempo que olhamos para o passado como referência, convidamos a esta casa e seus novos dirigentes para pensar o presente e planejar o futuro. A Universidade de São Paulo e a sociedade brasileira muito esperam do Instituto de Psicologia. Este instituto sempre se orgulhou de formar profissionais de excelência técnica. Não poderia ser diferente, considerando a qualidade do seu corpo docente, dos alunos que aqui estudam, e de seus técnicos e pessoal administrativo. Mas nós temos obrigações adicionais para com nossos alunos. A ênfase na postura ética, no respeito à diversidade de ideias, onde não cabe a intolerância, e no sentido da responsabilidade para a construção de uma sociedade mais justa e humana, deve perpassar toda a atividade acadêmica. Deve sentir-se na convivência entre docentes, entre estudantes, nas relações entre alunos, docentes e servidores, e nas relações da faculdade com a sociedade. Como todas as outras unidades da universidade, nós temos que ter consciência de nosso papel de educadores. Desta faculdade sairão nossos alunos, nossos futuros profissionais, gestores de entidades públicas ou de companhias privadas, secretários municipais e estaduais, ministros, professores universitários e políticos, de cujo trabalho sério, honesto e competente depende a construção da nossa sociedade. Formar profissionais, gestores e políticos que sejam cidadãos comprometidos com a ética e com o bem comum é uma tarefa muito mais complicada do que garantir que os estudantes completem seu ciclo de estudo e sejam graduados. Nós vivemos um momento de graves preocupações econômicas e financeiras. E quando eu digo nós, não é a USP, é o país. A USP é apenas uma parte disto. As dificuldades próprias da gestão interna somaram-se, então, neste último ano,
os efeitos de uma economia nacional em contração. Nós temos, pois, que concentrar nossos gastos em tópicos que garantam as nossas atividades fim. Não fossem as medidas que tomamos desde o primeiro momento, em 2014, com a participação dos diretores e das unidades, os nossos recursos já teriam se esgotado, inviabilizando até o pagamento de salários. Apenas o PIDV realizado no ano passado já gerou uma economia de mais de 250 milhões neste ano. Nosso déficit financeiro, que era crescente e foi de mais de R$ 1 bilhão em 2013 e mais de R$ 1 bilhão em 2014, caiu para 980 milhões no ano passado e nós esperamos conter esse déficit, que precisa ser pago por alguém, porque dinheiro não cai do céu. Esperamos conter em 680 milhões neste ano. Agora, neste quadro, muito se fala em desmonte da universidade. E eu pergunto, desmontamos os cursos? Caiu nossa produção científica? Nossa cooperação acadêmica internacional, por acaso, vai mal? Nossa pós-graduação deixou de ser a maior e mais bem avaliada do país? Por acaso nós não ampliamos muito nossos gastos com permanência estudantil? Pelo contrário, mais uma vez se reforça a posição de liderança da USP na América Latina e na Iberoamérica. Todos os rankings globais reconhecem a liderança da USP. Eu me atrevo a dizer que desmonte da universidade pregam aqueles que, mal informados ou mal intencionados, propõem gastos sem limites, principalmente em atividades meio ou atividades colaterais. Aqueles que propõem uma gestão como se os nossos recursos fossem ilimitados, como se a origem do desequilíbrio financeiro que vivemos não fosse uma folha de pessoal inflada e incompatível com as nossas fontes de recurso. Estes sim, são inimigos da principal universidade pública do país. Esses lutam para destruí-la, pois, esgotados os nossos recursos financeiros, nós perderemos o bem mais precioso que temos como universidade, que é a nossa autonomia. E se perdermos a autonomia, perdemos toda a liberdade que tivemos nesses últimos 25 anos. Nós, que defendemos a autonomia da universidade como parte dos direitos dos cidadãos e da vida democrática, defrontamo-nos com defensores de privilégios e interesses de grupos que propõem ignorar o desastre financeiro que nos aguarda ali adiante, se não tomarmos medidas duras para garantir nossa sobrevivência. Já passada mais de metade do meu mandato, eu quero ainda evocar o nosso programa de campanha. E farei isso até o último dia do mandato, porque um compromisso de campanha é um compromisso para toda a gestão. Não se guarda na gaveta no dia seguinte da eleição. A gente faz referência a ele durante todo o tempo. E no meu discurso de posse, e a prioridade ao ensino de graduação e as mudanças necessárias à sua concretização estão explícitas naqueles dois documentos. Na época, meus opositores, mas isso faz parte da campanha, não os condeno por isso. Na época, eles diziam que essas eram promessas vazias do período eleitoral e que, como costuma acontecer sempre na universidade, elas seriam esquecidas logo depois da eleição. No entanto, os fatos vêm desmentindo esta visão. E convém, portanto, resumir as decisões que já foram tomadas nessa gestão. Por exemplo, pela primeira vez, o Colégio Eleitoral do Instituto de Psicologia escolheu o seu diretor e o vice-diretor sem interferência do reitor. Não há mais listas tríplices.
E esta foi uma decisão tomada imediatamente quando eu assumi a direção da universidade. O vice-reitor deixou de ser apenas um substituto eventual do reitor e passou a dirigir a administração da universidade. Isto mudou completamente a dinâmica de vida da universidade. Durante esses 2 anos e meio, foram realizadas 22 sessões do Conselho Universitário, mais do que todos os 4 anos do mandato anterior. Desta forma, restabeleceu-se o papel primordial do Conselho Universitário como órgão deliberativo definidor das perspectivas estratégicas da universidade, particularmente as de natureza orçamentária. Somos hoje uma universidade muito mais transparente. Nosso portal da transparência, ainda em processo de aperfeiçoamento, oferece uma quantidade apreciável de informações, incluindo relatório nominal sobre os vencimentos de todos os servidores docentes e não docentes. As sessões do Conselho Universitário passaram a ser transmitidas em vivo, em tempo real. Foram introduzidas eleições eletrônicas, mais práticas e democráticas, por garantirem quórum de participação muito mais expressivas. Permitiu, por exemplo, pela primeira vez, realizar uma eleição direta de representante docente no Conselho Universitário. Votaram 3.200 dos 6.000 eleitores, ou seja, 54%. Isso nunca tinha ocorrido. Chegou a 64% na categoria de professor titular. Essa prática democrática foi agora estendida também para as eleições dos representantes discentes nos órgãos colegiados. E para os servidores, obviamente. Foi criada a Controladoria Geral da USP, ação inédita nas universidades brasileiras, e mais um passo para garantir a contribuição efetiva do Conselho Universitário para a gestão e estabilidade da universidade. A decisão final sobre as mudanças curriculares foi transferida das unidades, foi transferida para as unidades, reduzindo muito o trâmite das alterações, cumprindo o compromisso de descentralizar e flexibilizar as decisões relacionadas com o ensino de graduação. Foram criados o Centro de Aperfeiçoamento Didático, o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras, a Revista de Graduação, e já foram realizados com sucesso 2 congressos de graduação na USP. No ano passado, a USP aderiu pela primeira vez ao Enem, e no próximo vestibular teremos 2.300 das nossas 11.000 vagas selecionadas pelo SISU. E desta forma, nós diversificamos o mecanismo de seleção e contribuímos para democratizar o ingresso na USP e fazer um esforço para aumentar a inclusão social, porque este é um compromisso da Universidade de São Paulo. Nós somos hoje uma universidade muito mais sustentável. Não se fala mais de problemas graves ambientais na Universidade de São Paulo. Em 2016, nós ganhamos o prestigioso Prêmio Internacional Sustainable Campus Excellence Award, concedido pela Rede Internacional de Campos Sustentáveis. Progressivamente, nós estamos nos tornando uma universidade mais segura. Para aumentar a proteção dos nossos estudantes, funcionários e professores e de todos os que nos visitam, implantamos o programa USP Segura, em colaboração com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Contra os números, não há argumentos. As estatísticas de criminalidade no campus da cidade universitária continuam em queda. Finalmente, quero me referir a um assunto que interessa a todos os docentes da Universidade de São Paulo, mas, em especial, aos docentes mais jovens, porque são aqueles que ficarão ainda vários anos na universidade e que esperam progredir na sua carreira. Pela primeira vez, desde a aprovação do atual estatuto, em 1988, nós estamos encaminhando concretamente
não com conversa, concretamente, uma modernização das normas que regulam a vida dos professores na universidade, os regimes de trabalho e a avaliação do trabalho docente. Eu sou docente da USP há mais de 40 anos. Provavelmente sou o docente ativo na universidade mais antigo nesta sala. Eu já fui chefe de departamento, já fui diretor de hospital, já fui membro e já fui presidente da CERT. Fui pró-reitor de pesquisa e agora, no cargo honroso de reitor, eu tenho ouvido, ao longo de 40 anos, intermináveis queixas e sugestões sobre o encaminhamento destas questões. Eu estou convencido que muitas destas demandas têm fundamento. E, portanto, o sistema tem que ser reformado, precisa ser revisto. Tanto a USP, como uma instituição, como cada docente individualmente, se beneficiarão desta iniciativa. Há queixas, por exemplo, de que a avaliação docente não é equilibrada, de que a dedicação ao ensino de graduação não recebe a atenção que merece. E eu concordo, é isso mesmo, isso tem que mudar. De que o trabalho de extensão, apesar de ser muito valorizado e cada vez mais valorizado nas universidades modernas, ele não se reflete no sistema de avaliação. Ora, é por isso que nós estamos discutindo amplamente, em toda a universidade, uma proposta que será levada brevemente à votação no Conselho Universitário, porque esta discussão começou há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Ela será levada à votação brevemente. E eu convido a todos para participar desse debate, para dar suas sugestões, para oferecer meios de aperfeiçoar a proposta. Alguns princípios que fundamentam esta proposta são claros. Por exemplo, ela procura integrar a avaliação do docente num panorama mais amplo, que leva em conta a proposta da própria unidade. Não se trata de uma avaliação em abstrato, é uma avaliação diante de um plano proposto para a própria unidade. Uma mudança do conceito de avaliação docente para o de acompanhamento da vida do docente, que deve ser feito a partir de um projeto de carreira, acordado entre o docente e o seu departamento e a sua unidade, permitindo eixos preferenciais de atuação, segundo as qualidades, expertises, preferências do docente, pesquisa, ensino, de graduação, extensão. Veja que não se fala mais em projeto de pesquisa. Estamos falando de um projeto de carreira, projeto de vida acadêmica. Ou seja, um projeto de vida universitária. Simplificar a avaliação docente em um único processo, que pode servir para acompanhar a carreira, garantir a estabilidade, assegurar a progressão horizontal, descentralizar o processo, delegando a responsabilidade aos departamentos e unidades. E aqui, eu vi há poucos dias, ontem, antes de ontem, um comentário absurdo. Não vou dizer o autor ou autora, mas não é a verdade o absurdo que eu li em uma entrevista recente, de que diz que, presentemente, a avaliação dos docentes é feita nos departamentos. CERT não existe, então. É uma abstração. O outro princípio, aumentar a participação do Conselho Universitário na definição dos parâmetros e indicadores, que devem ser claros, devem ser aceitos amplamente, devem levar em conta a diversidade dos departamentos, das áreas de interesse e de vida da universidade. Portanto, eu os convido a ler as propostas, a comparar com o que existe hoje. Forme a vossa própria opinião, tá certo? Não se deixe influenciar por grupos de pressão
que buscam defender ou seus próprios interesses políticos ou outras causas não reveláveis. Discutem, conversem entre si, esclareçam-se. Lembrem-se que a hora é agora. Demorou 25 anos para esta oportunidade. Não deixem passar esta oportunidade sem participar, porque este projeto está sendo construído com a participação direta de todos os docentes. Para isso, eu espero contar com toda a comunidade do Instituto de Psicologia. Em particular, eu sei que a USP pode contar com seus 2 novos dirigentes, pela sua liderança, pela sua folha de serviços já prestados à universidade. Eu quero cumprimentar, mais uma vez, a professora Marilene Rebelo de Souza e o professor Andrés Aguirre Antunes, e reafirmar, de público, que podem contar com o decidido apoio da reitoria e o meu apoio particular para fazer progredir o projeto acadêmico desta importante unidade da Universidade de São Paulo, que é o Instituto de Psicologia. Muito obrigado. Anunciamos o término da cerimônia de posse da nova diretoria do Instituto de Psicologia. A Universidade de São Paulo agradece a presença de todos e deseja um ótimo dia. Obrigada.